Muito boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui essa noite. E sempre para lembrar, este núcleo ele tem como objetivo principal o estudo e a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. Ele é o Senhor desta casa. Ele é quem nos cura e dele vem a nossa salvação. Em todas as nossas reuniões, ressaltaremos a frequência ao núcleo, a prática do evangelho no lar, a observação e a prática de condutas cristãs, que são a base para o progresso do espírito encarnado. Bom, os recados de hoje são: desligar o celular, manter silêncio antes, durante e depois da palestra. Temos a biblioteca disponível. A casa está coletando blister, que são aquelas cartelinhas de remédio vazia, para o trabalho em uma outra instituição. Curso mediúnico, primeiro ano. Quarta-feira, às 14 horas, é presencial. E às 20 horas, online. Estudo do livro Nosso Lar é feito às segundas-feiras, às 20 horas. Mais informações com o pessoal na recepção. Evangelização infantil está marcada aqui terças e quintas às 20 horas. Mas terças? É só quinta, né? Aliás, eu faço parte do grupo e a gente faz às quintas-feiras. Mas eu acho que eles estão querendo falar, talvez, uma intenção aqui, que está sábado às 18, porque, assim, quem quiser vir de sábado e trazer as crianças, a gente também fica com eles numa salinha reservada. Tá bom? Bom, agora vamos para a nossa psicografia da noite. Um caso de desobsessão. Eu entendo que errei. Mas por que vê-la feliz enquanto eu ainda colho a dor e a desesperança em dias melhores? Só ela tem direito de ser feliz e eu não? Ainda vivo na tristeza e na perdição. Ela também errou. Não entendo essa injustiça. Venerando amigo de luz, se achega e lhe responde a revolta dos pensamentos. Não queiram mal a ninguém, minha irmãzinha. Desejar o sofrimento alheio é impedir a própria cura. Daí, dificultamos nosso próprio tratamento. Deixe Deus agir conforme a sua bondade e a sua justiça, que nunca erra. Tenha a certeza que a você está destinado o melhor a fim de também ser feliz. Porém, já te adianto uma coisa. Não te iludas com as aparências de felicidade. Por vezes, é apenas uma séria ilusão. Preocupa-te apenas com você, em recuperar-te, reerguer-te e seguir na tua trajetória. A tua fixação pela vida de outra pessoa está tirando o foco e a energia que poderia estar depositando em teu próprio progresso. Entenderá tudo melhor. Por ora, aceite o convite que te fizerem quando estiver mais tranquila e serena. Vou tentar. Afastei-me dela. Não aguento mais ficar com ela. Enfim, seguirei com vocês, em nome de Jesus. Essa mensagem foi recebida aqui na casa no dia 13 de abril de 2024. Bom, agora vamos fazer a nossa prece. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa,
Nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo do Evangelho do Cristo, para nos alimentarmos do pão da vida. Nós pedimos para que o nosso irmão Wellington, que vai fazer a palestra de hoje, possa ser inspirado, para que suas palavras sejam claras, que possamos compreender todo o significado da mensagem que ele vai nos trazer hoje. Estejam sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Gostaria de agradecer ao irmão Mileide pelo convite. É uma alegria muito grande voltar a esse lar. É uma das primeiras casas que eu estive presente, ainda menino, quando comecei a fazer palestra, ainda sou menino, tá? Que Jesus nos ilumine na noite de hoje, mas eu peço a Deus que, se cada um de nós tiver alguma coisa contra alguém no seu coração, que esteja povoando a sua mente, que permita colocar nas mãos de Jesus. Se nós temos ainda enroscos, ou nós que nós causamos, por algo que nos fizeram, por algo que nós deixamos de fazer, que durante todo esse encontro, a espiritualidade amiga trabalhe, tire de nossos corações, para que nós possamos sair daqui fortalecidos, mais leves, no verdadeiro caminho de trabalhar, da grande proposta que a companheira falou, de trabalhar a nós mesmos, porque é para isso que nós viemos aqui. Que Jesus nos ilumine. Alguém já perdoou hoje? Se perdoamos, que bom, estamos caminhando, mas ainda temos trabalhos a fazer, é porque nos ofendemos. E se estamos ainda a nos ofender, antes de iniciarmos cada dia, porque a oferenda que nós fazemos hoje da nossa vida é a própria vida. É o amanhecer. Antigamente, quando o Cristo falou, é porque tinham esse hábito, socialmente, tinham essa mania de fazer oferendas, mas a oferenda que o cristão faz hoje é do trabalho da própria vida, é a ação em busca de melhorar-se em cada momento. Então, que nós possamos nos melhorar, fazendo de nós o melhor caminho. Há perdões que são pequenininhos, né, gente? Quando alguém pisa no nosso pé, vem desculpa, e a gente fala assim, não foi nada. E há perdões que são necessário muita oração para fazermos. E nós precisamos aprender ao longo do tempo a entender os caminhos que a vida nos traz, porque nós somos herdeiros não dos outros, nós somos herdeiros de nós mesmos, de nossas ações, do que plantamos, do que estamos a fazer e a pensar e a buscar em cada pensamento. Sempre que eu falo de perdão, eu me lembro do meu avô. Meu avô, aos 39 anos, ele ficou viúvo e com 9 filhos. E naquela época, gente, já tinha uma coisa que no centro espírita não tem, que é coviteiro, né? Pessoas para arrumar casamento, querendo juntar casais, e vendo a dificuldade dele, arrumaram um casamento para ele. E quando a menina veio, foram casar, chegou no altar diante da cidade inteira, imagina a cidade do interior, ela falou não. No altar, na hora. E ele, reza a lenda, ele só tirou o chapéu e ficou batendo no chapéu, né? E aí eu perguntei para ele, mas vô, o que o senhor fez nessa hora?
ele falou assim, eu me virei para todos e falei assim, os bois já estão mortos, vamos para a festa, né? Então, na vida, muitas vezes, nós precisamos aprender a perdoar. Já pensou se alguém fala não para nós no altar? Como que nós reagiríamos em 2024? Como que nós reagiríamos na vida? Porque estamos a projetar diante das pessoas e nos preocupamos com o que eles pensam de nós. E muitas vezes temos dificuldade de perdoar porque temos vergonha do que os outros vão dizer. Temos vergonha das coisas da vida, então nos preocupamos mais com o externo do que com nós mesmos, com esse trabalho que viemos a fazer. E isso não deveria julgar a nossa vida. Nós precisamos trabalhar passo a passo, porque há perdões que, como eu disse, são pequenininhos. Há sacrifícios que são muito pequenos, gente, e há sacrifícios que são gigantes. Eu poderia ter iniciado assim, mas eu gostaria de dar os parabéns antecipado às mães, né? Porque essa nave-mãe que a gente vem e que muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar, e elas percebem as nossas falhas e vão nos orientando. Esse menino que tem dificuldade de perdoar, esse menino que precisa aprender a amar, e aos poucos a gente vai fazendo isso. Como eu disse, tem perdões que são pequenininhos, porque na ânsia de construir um ser humano melhor, muitas vezes nós vamos impondo situações, exigindo circunstância, querendo que estejam melhor. Eu lembrei das mães porque é simples assim. Quando alguém faz alguma coisa com a gente, não é mais fácil de perdoar? É mais simples. Mas agora, quando fazem alguma coisa com os nossos filhos, com a nossa cria, para a gente, eu não sei vocês, mas para nós é difícil perdoar. No Anuário Espírita de 1972 foi publicado que uma senhora teve o filho assassinado. E o Chico foi fazer evangelho na casa dela, depois de algum tempo. E lá, quando eles fizeram a prece, igual aqui acabou de fazer, é um grande convite o Evangelho no lar, porque muitas vezes, durante o Evangelho, nós temos a oportunidade de rever e lembrar de algumas coisas para aprender a perdoar, para aprender a amar. E naquele momento, eles fizeram a prece, igual aqui, e em seguida abriu. Aonde caiu, gente? No perdão, na necessidade de perdoar. Em seguida tocaram a campainha ou bateram na porta. Ela levantou-se e foi abrir. Era um mendigo. Estava muito mal, estava com frio e com fome. E aí ela falou, entre. E entrou, fechou a porta, ele sentou, continuaram o evangelho. Igualzinho nós faríamos, não é? Se alguém abre a porta, nós estamos em evangelho, é um mendigo, a gente põe para dentro, não é? A gente, não, vamos participar do evangelho. Ela fez isso. E aí cada um fez comentários, e citaram nesses comentários várias vezes o nome do filho dela. E nisso, simplesmente, o Chico perguntou para ela, você já perdoou o irmão que tirou a vida do seu filho? Pergunta dura, né, gente? E aí, antes que ela falasse, o mendigo se levantou, se jogou de joelhos diante dela e falou assim, você é mãe dele? Sou. Eu o assassinei. E pediu perdão naquele momento para que ela, chorando, para que ela o perdoasse, porque ele não tinha ideia daquilo. Que a casa que ele bateu fosse justamente a dela. E ela falou, meu irmão, eu sou uma pecadora igual você tem que pedir perdão para Deus. Quem sou eu para te perdoar? E depois deu a ele o prato de comida, uma blusa de frio, um cobertor, e ele foi embora. Mas ele saiu de lá, gente, e ele foi fazer o quê? Ele foi se entregar para a polícia. E nós perdoaríamos numa situação dessa?
Porque muitas vezes, quando fazem alguma coisa conosco, a gente não, vai tranquilo. Mas quando é com o filho nosso, esse sacrifício mais agradável a Deus, nem sempre a gente faz. Então a gente faz prece, se esquece que somos herdeiros de nós mesmos. Não existe injustiça no mundo. Cada um de nós está a passar por aquilo que precisa, não o que queremos, mas o que precisamos passar para vivenciarmos as situações da vida. Sempre que eu conto sobre o perdão, eu me lembro de um companheiro lá na Solidariedade, o Antonino. O Antonino, gente, o filho dele tinha alguns problemas, então volta e meia sumia por alguns dias. E um desses dias que ele sumiu, não retornou mais. E aí ficavam procurando em hospitais, procurando em vários locais, até que a polícia veio e encontraram o corpo. Havia sido assassinado. E aí ele manteve firme, sabe, na tarefa. Ele não fez como às vezes a gente faz, se afasta na primeira situação. Ele se manteve lá e ele foi se recuperando ao longo do tempo. E um dia ele falou para mim, sabe o que era muito difícil para mim, Wellington? É que tinha um moço que morava em frente à minha casa e ele sempre passava lá e falava, e aí, encontrou? Acharam o seu filho? Já não. Sempre perguntando. E quando a polícia veio, ela falou, descobrimos quem matou o seu filho. E quando foi lá, era ele. Aquele que sempre perguntava, era um homem que morava em frente à casa dele. E aí eu falei, mas você conseguiu perdoar? Ele falou, sim, mas com muita dificuldade. Porque quando tinha a liberação para os finais de semanas, depois de algum tempo, ele ficava lá, em frente à minha casa. E eu via aquilo. E eu entrava em prece, eu entrava em oração, pedindo a Deus que iluminasse, para que ele não se conduzisse mais por esses caminhos, para que ele não levasse a nenhum lar essa dor novamente. Um dia, eu não sei em que patamar vocês estão, mas um dia nós conseguiremos agir como Antonino, como ele, que aprendeu a perdoar até a morte do filho, como aquela senhora que estava diante do Chico e fez isso, porque eu não sei vocês, mas nós temos dificuldade ainda, às vezes até numa contrariedade dentro, eu sei que aqui não acontece isso, dentro do centro espírita, quando alguém diz não para a gente, quando alguém tem um pensamento diferente, quando alguém coloca-se discordando da nossa forma de agir, ou com uma ideia que a gente trouxe, o que a gente faz? A gente já fica, né? Eu sei que aqui não tem isso, mas às vezes acontece por aí. E por quê? Porque nós nos reunimos com algumas pessoas que também temos dificuldade de perdoar, eu não sei se vocês têm, que é no lar, os familiares, todo mundo aqui tem irmã, irmão, sogra, né? Companheiros que vieram a trabalhar juntos e que nem sempre a gente tem o mesmo olhar que temos para os filhos. Tem olhar que a gente direciona de misericórdia. São bem-aventurados misericordiosos. Nós já temos misericórdia para com todos? Ou não? A gente ainda tem alguns que a gente releva mais. Não, a mãe da gente pode falar, a sogra não. Né? Eu não sei, parece que para nós tem peso e medida diferente a nossa misericórdia. Eu não sei a de vocês, mas muitas vezes a gente se sente ofendido, em alguns momentos a gente fica mal. E para onde a gente leva esse pensamento, essa pessoa? Para o nosso travesseiro. Eu digo que a gente tira uma fotografia e de vez em quando tira de baixo e fala, nossa, fez isso comigo. O espírita não está mais assim, né? Se ainda estamos, é necessário a gente começar com aqueles perdões desse sacrifício mais agradável a Deus, que é de se libertar, que é o grande convite. Porque a falta de perdão não faz mal para o outro, faz mal para nós. É um veneno que nós tomamos para fazer mal no outro. E todas as vezes começa a gerar doença,
começa a gerar pressão alta, começa a gerar diversas questões. Por quê? Porque temos dificuldade de perdoar. Emmanuel fala que o perdão, quem perdoa liberta-se. O perdão abre caminhos. E que caminhos nós temos aberto ultimamente? Quando eu perguntei, alguém já perdoou hoje? Será que a gente já consegue relevar com facilidade as coisas? Será que a gente aceita quando nos criticam? Será que nós aceitamos a postura das pessoas que não concordamos ou as situações daqueles que ainda nos ferem? Porque há situações que a gente precisa aprender. A última lição que Jesus deixou para nós foi o perdão. Quando ele deixou muitas lições sobre o perdão, mas a última lição foi quando ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E o Cristo não tinha débito. Eu não estou falando o que vocês têm, tá, gente? Mas vai que sobrou alguma continha na nossa herança para nós quitarmos. Porque perdoar é porque encrencamos com pessoas que amamos. Significa que o amor adoeceu quando a gente começa a não perdoar as pessoas, a sentir o que o espírita chama de raiva, a sentir o que alguns mais além chama de ira, e que a gente começa a se enfezar. Eu sei que vocês não fazem isso. Eu sei que hoje nós já estudamos o Evangelho. A gente vem aqui na segunda, Evangelho em casa. Na terça, Evangelho no centro. Na quarta, você vai abrir uma mensagem de bom dia, fala do perdão. São convites que a vida vai fazendo. E esses convites é direcionado para quem? Não é para os outros. Não é para os que não estão aqui. Porque às vezes a gente está aqui e está falando assim: mamãe tinha que estar aqui para ouvir essa palestra. Porque ela tem uma dificuldade de perdoar, não é? A gente acha que é o outro. Mas vou dar uma dica para vocês. Dá uma olhadinha, porque às vezes não é para o outro, às vezes é para nós. A nossa dificuldade, o lidar com isso. Porque tem horas que a gente nos acorrentamos um ao outro. E quando nós fizermos isso, como é que nós vamos se apresentar diante de Deus? Como é que a gente vai se apresentar para tomar um passe? Sendo que a gente ainda tem algumas coisas, fala: Senhor, eu quero. Sempre que eu falo de perdão, gente, eu me lembro disso. Uma vez eu fui dar um curso de passe, eu era menino ainda, e quando chegou lá, a pessoa falou assim: posso fazer um comentário? Eu falei: pode. Ela falou: meu marido é passista aqui. E num dia nós estávamos vindo, os dois estavam fazendo o curso, e nos desentendemos durante o caminho. E a discussão, porque eu sei que todos os dias vocês se preparam, porque nós não damos passo só no dia que está aqui, né? A gente se prepara para dar amor, porque o passe é amor, é carinho, a gente faz isso em todas as horas. Mas no dia do passe parece que a gente se prepara mais, né? E naquele dia eles se desentenderam durante o caminho. E aí a coisa tomou um rumo que eles não esperavam. Discutiram até a porta do centro. E quando entraram, simplesmente, ela sentou para assistir o Evangelho e ele foi para a câmara de paz. Quando terminou o Evangelho, que ela entrou para tomar um passe, com quem que ela sentou? Bem com ele. E ele contava para mim que quando ele foi aplicar o passe nela, ele falava: Senhor, ajuda a acalmar o coração dessa mulher. E ela falava assim: Pai, ajuda a esclarecer esse homem, né? Que bom, né? Já estamos em oração nas horas de dificuldade, nos desentendimentos da vida, porque a falta de perdão, ela se dá na hora que nos sentimos ofendidos por algo que o outro fez, na hora que nos sentimos injustiçados. E eu vou contar algo a vocês. Não existe injustiça no mundo. Cada um de nós está a receber a pessoa que precisa do seu lado. Cada um de nós tem o chefe que merece. Cada um de nós tem a nora, a sogra que precisa, para aprender
a vivenciar as questões da vida. E tem hora que a gente, num relacionamento, a gente lida bem com isso, né? Mas há momentos que a gente se esquece que é espírita, se esquece que estuda o Evangelho. É porque nosso coração, ele ainda está muito duro. A gente ouve, e as sementes do Evangelho que são plantadas, a gente não pensa nelas. Às vezes eu encontro pessoas que falam assim: nossa, gostei da sua palestra daquele dia. Aí eu falo assim: sério? Que parte você gostou mais? Aí já dá uma apertada, né? Aí a pessoa bambeia um pouco, aí ela faz um comentário. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós lemos o Evangelho, eu não sei que dia que fazem, cada um faz um dia o Evangelho em casa. Aí se eu perguntar hoje para vocês qual foi o tema do Evangelho na casa de vocês, vocês vão saber? Se estão sabendo, que bom. É porque já estamos a pensar no nosso interior sobre os temas que estamos estudando, sobre os evangelhos que estamos fazendo. Porque não é necessário só ouvir, é necessário internalizar. É necessário, porque não é só no que o companheiro Wellington fala, é na psicografia que foi lida. É na fala do companheiro, é no olhar da companheira, é no abraço que a gente recebe um do outro aqui. E é assim, é isso que é evangelho, é isso que é amor, é isso que nos convida a perdoar. Só que a gente se sente ofendido. E sabe por que às vezes a gente se sente? Porque nós criamos um grau de expectativa ao longo da vida, como se não fôssemos ter nenhum problema, como se ninguém fosse nos ofender. Não estamos ainda nesse nível, me perdoa falar assim com vocês. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, de vez em quando, alguém já trabalhou em cozinha apertada aqui? Dia de evento na casa, onde às vezes a gente se esbarra um no outro? Na vida é assim. A gente tropeça, pisa no pé um do outro. Quem pega metrô sabe, né? No horário de pico. Se a gente às vezes tirar o pé, não tem onde colocar de novo. Então, a vida também é assim. Tem horas que vão pressionar a gente. E nós? O que estamos fazendo com esses companheiros que são benditos por Deus e que estão ainda assim aceitando estar conosco, nem que seja uma vez por semana, nos reunindo na casa espírita, para aprendermos a amar em oração? Porque às vezes em casa é triste daquele que diz assim: jamais perdoarei, porque estamos nos acorrentando de vez a questões que precisamos nos libertar. E o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que a gente releva as ofensas que fizeram conosco, se coloca diante da vida, porque a vida não é o que nós queremos. Eu vou dizer para vocês, a vida não é o que nós queremos, a vida é o que nós precisamos. Com a graça de Deus, tem colocado no dia a dia, nós, com os companheiros certos, com a companheira certa, na hora certa, para nos elevarmos. E há momentos em que a gente cria grandes situações, e aí a gente acaba atraindo o que não deveria. Uma atmosfera ruim, um pensamento ruim. Mas eu sei que aqui, vocês não permitem mais isso, né? Porque... sabe aquela coisa de você estar no ônibus, indo para casa, chateado com algo que a esposa disse, que não sei que vocês não se chateiam, mas fica pensando, quando eu chegar lá, eu vou falar isso, ela vai falar aquilo, eu vou dizer isso, ela vai responder aquilo, e já cria uma briga mental. Essas questões que a gente faz nos relacionamentos, seja com o chefe, seja com a sogra, seja com o irmão, seja com a mãe, seja com o pai, faz com que a gente deixe de perdoar e fermente as situações que não precisavam mais. Porque nós só seguimos em frente com sacrifício agradável a Deus quando a gente começa a se libertar, a deixar ficar mais leve. Deixa para trás, gente, hoje, esse é o convite. Deixa para trás tudo que passou. Vamos resetar, que nem a gente faz com o celular, quando está sobrecarregado, a gente reseta, né? Para poder abrir espaço, para o amor, para o carinho, para o respeito, para a consideração. Porque aquele que não tiver pecado,
errado com um ser humano, ferido alguém, que atire a primeira pedra. Porque muitas vezes, eu sempre lembro disso, para encerrar, a fala do Cristo. A prece antigamente era: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E talvez hoje seja: Pai, perdoa-os, eles não fazem o que sabem. Porque nós já sabemos que devemos perdoar, já sabemos que devemos amar e, acima de tudo, relevar o que fizeram, porque temos o livre-arbítrio e ele também tem o direito de errar. Que Jesus nos ilumine, mas que aos nossos lares vá o amor, o perdão e, acima de tudo, o respeito a nós mesmos e aos outros que aceitaram estar conosco. Obrigado, meus irmãos. E agora, alimentados pelo pão da vida, após essa linda palestra sobre o perdão, que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, sempre com a inspiração dos nossos benfeitores. Gostaríamos também de aproveitar esse momento de paz e encaminhar as nossas melhores vibrações para os nossos irmãos lá do sul, que perderam tudo nas enchentes, que possam ser acolhidos, não só materialmente, mas espiritualmente, que tenham força para caminhar sempre para frente. Que tenhamos todos uma boa semana e que possamos estar aqui novamente na próxima terça-feira. Que assim seja, graças a Deus.